Nós vamos dar início ao 28º simpósio, que se intitula Manejo de Resíduos Orgânicos na Agricultura, na qual nós teremos duas palestras. E nós vamos começar primeiro com a palestra Legislação Brasileira e Internacional sobre o Uso de Resíduos Orgânicos. Essa palestra será proferida pelo Dr. Cássio Hamilton Abreu Júnior. Ele é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, na Unesp Jaboticabal, em 89, mestre em Ciências pelo Sena USP, em 93, e doutor em Agronomia pela Exalc USP, em 99. Docente do Sena USP, Piracicaba, desde janeiro de 2001. Tem livre docência pela USP desde dezembro de 2011. É professor associado do Sena USP e atua nas áreas de fertilidade do solo, adubação e nutrição de plantas, com os temas lodo de esgoto, composto, nitrogênio, fósforo, metal pesado e técnica isotópica de análise química. Então, para proferir a palestra Legislação Brasileira e Internacional sobre o Uso de Resíduos Orgânicos, convidamos o Dr. Cássio a fazer a sua palestra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do 34º Congresso Brasileiro de Ciências do Solo pelo convite para essa palestra, que é um prazer, uma honra, uma satisfação. A todos que estão aqui agora, nesse fechamento do Congresso, por estarem aqui. Muito obrigado por estarem aqui, então. Bom, eu sou do Centro... Desculpem aqui, mas aprendendo um pouquinho a usar o... Eu sou do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da USP de Piracicaba, e eu vou falar sobre a legislação brasileira e internacional sobre o uso de resíduos. De um modo geral, aproveitando o tema do Congresso, então nós podemos perguntar, legislar para quem, para que e para quem. A ideia dessa palestra é que a gente apresente algumas informações da legislação, que é bastante complexa, para que a gente reflita e também provocá-los, de modo que a gente tenha questionamentos e que essa questão do uso de resíduo a gente possa ter esse desafio bem elaborado no Brasil. Bom, a questão é, por natureza, o homem é um gerador de resíduo, né? Então, toda atividade humana tem, por consequência, a geração de resíduo e a alteração do meio. E aqui, nesse contexto, a gente pode fazer a seguinte questão. Será que a agricultura contamina os alimentos, o solo, a água, o ambiente? É muito comum, não é raro, nós lermos, nós ouvirmos falar que a agricultura contamina o ambiente ou contamina o alimento, né? A provocação é porque eu não aceito esse tipo de comentário. Eu acho que eu vejo e entendo, como engenheiro agrônomo, por trabalhar com fertilidade do solo e nutrição de plantas, que quando se diz que a agricultura contamina o ambiente, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que nós temos que refletir um pouco nisso, né? Se não, da mesma forma, o médico ele seria um assassino, né? Ele tem que conviver constantemente com a morte. Então, são situações da profissão que nós temos que viver, e eu acho que nós temos que ao formar nossos alunos, deixar muito claro isso. A agricultura ela não pode ser um agente de contaminação. Isso não dá para admitir. Bom, essa é uma situação inadmissível de resíduos, no qual nós temos que trabalhar e mudar, né?
Então, em termos de caracterização de resíduo, nós temos a ABNT 10.004, né? Então, no qual ela tem a definição de resíduo. Então, resíduo no estado sólido e semissólido que resultam da atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, em especial, né? Os lodos. Então, são resíduos que estão conosco no dia a dia, e todos eles são resíduos. Então, a ABNT, da 10.004, por meio de teste de lixiviação e teste de solubilização, então, esses resíduos são classificados em resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Os resíduos não perigosos são divididos em inertes e não inertes por meio de testes de solubilização. Aqui a gente tem um fluxograma em termos de indicação da análise do potencial de uso de um resíduo. O que eu gostaria de destacar aqui é mais nessa parte inicial. Essa pré-caracterização do resíduo é a parte mais importante, que na realidade é a caracterização, porque é saber as características físicas, químicas, biológicas desse resíduo e a adequação dele com relação à legislação do CONAMA, em relação do Ministério da Agricultura, se esse material for usado como subproduto, tem as normas do Ministério do Meio Ambiente. Se como produto, se esse material fosse processado, então a legislação do Ministério da Agricultura, né? Então, por que do uso de resíduos na agricultura? Posteriormente, o professor Sereta entrará em detalhes, né? Mas é explorar o carbono realmente que esses materiais têm, né? A produtividade nossa ainda é relativamente baixa, há muito que nós melhorarmos, a expansão da área agrícola e a questão do custo dos fertilizantes do adubo mineral no Brasil, né? Que tem uma participação bastante significativa no sistema de produção agrícola. Em termos de aproveitamento dos resíduos, né, como condicionador das culturas, melhorando a propriedade físicas, químicas, biológicas do solo, né? O principal ponto que a gente pode destacar aí é a questão que a disposição desses resíduos como subproduto ou produto, com certeza é a melhor opção, né? E é o que causa os menores efeitos negativos no ambiente. A gente também pode somar isso à questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, ela prevê uma série de medidas no qual esses resíduos vão ter que ter destinos adequados. A questão de aterro, principalmente para resíduos orgânicos, ela é proibitiva, né? Então, nós temos que dar destino adequado a esses resíduos, né? E o porquê, então, da necessidade de ter legislação, né? Esses resíduos têm um potencial poluidor, né? Metais pesados, elementos potencialmente tóxicos, compostos orgânicos e micro-organismos patogênicos, né? A maioria dos compostos orgânicos, algum problema desse tipo ele tem, ou vários deles, né? E então a caracterização desses constituintes dos resíduos orgânicos é fundamental para que nós possamos entender melhor o potencial dele e a capacidade dele ir para a agricultura. Então, depende da qualidade do processo, então tem o fator humano nisso, depende da aplicação, também tem um fator humano nisso, né? Tem a questão do monitoramento. Então, mais uma vez, aqui a gente tem a função do homem envolvido na questão da legislação. Então, é necessário legislar porque tem o homem envolvido nessa história, né? Então, existem muitas situações do qual não tem uma norma, os resíduos eles são superutilizados em condições que aí sim acaba acontecendo, a gente acaba tendo problemas de contaminação, seja por lixiviação de nitrato, seja por questões de metais pesados ou questão de patógenos, né? Então, o ser humano, estando envolvido o ser humano, é complicado. Então, tem que ter a legislação, né? Para poder ter normas no quais nós nos baseemos para fazer esse uso.
E o critério agronômico, né? O critério agronômico ele é fundamental para que o resíduo expresse o seu potencial em termos de fornecer matéria orgânica e os nutrientes. O lodo de esgoto, eu acho que é um dos resíduos mais abacaxis que nós temos no Brasil para trabalhar, né? A demanda que tem de estações de tratamento e a geração desse resíduo, né, do tratamento do esgoto. O lodo depende muito do projeto com que a estação de tratamento é feita, do tratamento primário e tratamento secundário. E o lodo é bastante rico em nitrogênio, ele contém bastante nitrogênio e também bastante fósforo. O lodo é uma oportunidade para que a gente propicie a reciclagem do fósforo, né? O fósforo, o ciclo geoquímico do fósforo, ele é ladeira abaixo, então nós exploramos os minerais, produzimos fertilizantes, usamos na agricultura, nos alimentamos e depois todo esse fósforo vai para a água e para o fundo do mar, né? Então, ao fazermos o tratamento do esgoto, é uma oportunidade de nós retermos esse fósforo ali e de retorná-lo ao sistema agrícola. Aqui, apenas ilustrando a questão do uso do lodo próximo à região de Piracicaba, as figuras superiores, e nas figuras inferiores, o uso do lodo em área de produção de eucalipto. Então, a composição do lodo, conforme eu já comentei, né, como fonte de matéria orgânica, o carbono nele contido, os nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo. Também, o zinco também, ambientalmente, o pessoal tem preocupação em contaminação do zinco. Agora, nós precisamos também começar a enxergar esse zinco aí como micronutriente, né, porque também é um mineral bastante escasso no ambiente e a entrada de zinco como micronutriente para as culturas é bastante importante. Uma forma de melhorar a eficiência do uso desse nutriente e os recursos, né? Então, nós voltamos à questão dos elementos potencialmente tóxicos, dos compostos orgânicos e dos patógenos, então, para o monitoramento e a legislação, né? Aqui um exemplo do que é o lodo. Então, ele é um floco orgânico, né, um floco biológico estabilizado, né, tem os micro-organismos que formam ele tem bastante carga, a CTC dele, a capacidade de retenção dele é alta, de absorção é alta, então ele retém os nutrientes, os cátions, e se ali também tiver elementos potencialmente tóxicos, cádmio, chumbo, cromo, esses outros elementos também serão retidos e vão ficar contidos no lodo, né? Assim como os compostos orgânicos, vários compostos orgânicos, remédios, hormônios, tudo que os seres humanos, que nós utilizamos e que vai para o esgoto, né? Assim como também a qualidade da saúde das pessoas, né? Se não tem muita saúde, os vírus, as bactérias também vão acabar parando no lodo e aí tem o seu problema de retorno à agricultura, né? Então, em 2006, depois de muita discussão, o CONAMA publicou a Resolução 375, que define os critérios e procedimentos para uso agrícola do lodo de esgoto gerado de estação de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos e outros procedimentos, né? Basicamente, essa norma ela demonstra, ela apresenta os requisitos gerais, ela apresenta os limites dos poluentes, as práticas de gerenciamento dos resíduos, regras de operação, modos de aplicação superficial no solo e subsuperficial, os requisitos para a redução de patógenos e de controle, a frequência de monitoramento das unidades, das unidades que geram lodo, né? E também ela explicita que a necessidade de manutenção de registro quando o lodo é aplicado no solo, para a questão de rastreabilidade, se houver algum problema, para que a gente consiga rastrear o lote que teve algum problema, enfim, para
para que aquilo possa não retorne, não ocorra novamente, né? Então, com relação à concentração máxima permitida, de um modo geral, não vou falar cada elemento especificamente, né? Mas o que a gente tem, eu vou procurar fazer um contraste entre a norma americana, a brasileira e as normas europeias, e o que a gente tem na condição brasileira é uma condição intermediária, né? Não é nenhuma norma extremamente permissiva e nenhuma norma extremamente restritiva, né? Mas ela tem alguns problemas, principalmente no estado de São Paulo. Então, aqui a gente vê a concentração de máxima permitida e a carga teórica máxima permitida em relação aos elementos, né? Ela define o lodo classe A e o lodo classe B, de acordo com as análises de coliformes, óvulos viáveis de eumintos, presença de salmonela, vírus. Então, o lodo classe A e o lodo classe B. Aqui tem um aspecto bastante peculiar. Perdeu alguma coisa. Isso. Que é a questão que essa norma, então, ela tem um parágrafo, né, no qual diz que, decorridos 5 anos a partir da data de publicação dessa resolução, somente será permitida a aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado classe A, exceto sejam propostos novos critérios ou limites baseados em estudos de avaliação de risco e dados epidemiológicos nacionais que demonstrem a segurança do uso do classe B na agricultura, né? Ou seja, o uso do lodo classe B praticamente está proibido. No estado de São Paulo, desde a publicação do CONAMA 2006, houve uma redução bastante significativa do uso de lodo em eucalipto, na cana, que vinha, algumas áreas tinha um projeto para uso agrícola, houve muita dificuldade e hoje muito pouco lodo no estado de São Paulo está sendo destinado diretamente à agricultura, justamente por ser um lodo classe B, né? As pesquisas tem um volume bom de pesquisa, há uma boa conversação com a CETESB, mas os projetos, o procedimento de análise dos projetos para uso são muito morosos, e então uma das opções que no estado de São Paulo está sendo seguida é a questão da transformação do composto de subproduto para produto, através da compostagem, fertilizante organomineral, mistura com adubo mineral, né? São opções assim. No Paraná, a questão do uso do lodo está bem resolvida, há um estado que tem um bom histórico de uso, né, e de interação dos geradores com a Companhia de Saneamento Ambiental. Mas a gente vai ter problema crescente de dar um destino certo para esse lodo. E eu vejo que é sim possível que esse lodo, mesmo um lodo classe B, que ele seja destinado para áreas como áreas florestais, mesmo para a cultura da cana-de-açúcar. Passado 30 dias, nós temos observado que praticamente já não tem nenhuma atividade microbiológica, né? Então, não há uma rota de exposição, tendo as medidas, as normas sendo seguidas e as restrições sendo todas tomadas, para não ter problema, né? A norma, na sequência, ela também publicou, a CETESB também publicou os valores orientadores de qualidade do solo, amarrando com a questão do uso do lodo para evitar a contaminação do solo com os metais pesados, né? Então, os valores orientadores de qualidade do solo são 3, tem os valores de referência de qualidade, que estão relacionados com valores de solos não contaminados, de referência. Valores de prevenção, que seria aquela concentração no qual já há alguma alteração do teor do elemento no solo e que seria o sinal amarelo, né? Precisamos ver essas doses, o que está acontecendo, e já os valores de intervenção seriam situações no qual medidas de descontaminação, uma série de procedimentos teriam que ser feitos e a produção agrícola nessa área seria impedida, né? Ela estaria proibida. Em 2009, o CONAMA lançou também a norma para o Brasil, né? Em termos de contaminação, do modo mais geral, não só amarrando na questão
do uso do lodo, mas em termos de resíduo, em termos de contaminação do uso do solo e de estabelecendo procedimentos para que para proteger a qualidade do solo. Na norma do CONAMA, os valores de qualidade, de referência de qualidade, foi indicado que os estados são responsáveis pela definição desses valores, né? Porque em função desses solos. Em Minas Gerais, agora no último boletim aí da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, nós vemos, por exemplo, que o teor de cromo, como referência de qualidade, ele é igual ao valor de prevenção, né? Em função do material de origem, da geologia, da formação daqueles solos lá. Então, são situações que dependendo dos estados, dos tipos de solo, nós vamos nos defrontar e muita reflexão, muita pesquisa tem que ser feita ainda em cima disso para que a gente realmente tenha valores adequados aí. Mas é importante esses resultados, né, esses valores como norma. Aqui existe também, juntamente com a 375, a resolução 380, que ela indica procedimentos para validar os métodos de redução de vetores do lodo de esgoto, né? Então, para cada método que tem, por exemplo, a digestão anaeróbia, aeróbica ou compostagem, ela apresenta os critérios como que isso tem que ser validado, né? A decisão de diretoria da CETESB de 2010 também é um documento, uma norma bastante oportuna. No Estado ela era bastante desejada, né? Então, lá ela destaca que o uso agrícola de todos os resíduos eles têm que estar pautado em alguma norma da CETESB, né? Se para aquele resíduo não tem uma norma, a norma tem que ser estabelecida, tem que ser montado todo um processo de pesquisa e no qual haja validação desse procedimento, né? Algo interessante, um ponto que vale a pena destacar, é que ela reconhece que se o composto de lodo ele tem o registro do Ministério da Agricultura como fertilizante orgânico, então não há necessidade do projeto para aplicação do material. Então, ele pode ser utilizado realmente como fertilizante. Então, é uma opção que várias estações de tratamento têm optado. Aqui nós temos a descrição do lodo classe A, né? Aqui é a norma americana. Então, a norma americana, ela também tem o lodo classe A, e na própria definição de lodo classe A, ela já define os procedimentos para redução de vetores e quais os fatores, os critérios que têm que serem atendidos para que os procedimentos sejam validados. Aqui é a mesma coisa para o lodo classe B, né? O lodo classe B nos Estados Unidos, né, ele tem algumas restrições. Os produtos agrícolas que entram em contato com o lodo classe B não podem ser comercializados por 14 meses após a aplicação. Raízes e tubérculos somente podem ser cultivados 20 meses após a aplicação, se houver uma incubação desse lodo por 4 meses. Caso contrário, o período aumenta para 38 meses, né, para que o cultivo seja feito. Culturas de alimento ou forragem de fibras não deverão ser colhidas em período inferior a 30 dias após a aplicação do lodo. Animais não podem passar em períodos inferior a 30 dias. O local onde o lodo foi aplicado terá acesso restrito por 30 dias. Se for um local público, então por 1 ano. Aqui a gente tem na norma americana a concentração permitida de metais nos lodos. A gente observa que em relação àquela tabela dos limites permitidos na norma brasileira, a norma americana é muito mais permissiva, né? O cádmio, por exemplo, é mais do que o dobro. A maioria dos elementos, as concentrações são bastante altas, e a gente percebe que há também uma priorização aí do cobre e do zinco como nutriente, como micronutriente, né? Então, eles apresentam
A norma permite concentrações bastante elevadas desses elementos, mas com foco considerando eles como micronutriente. Algumas peculiaridades que a norma fala, né? Se o lodo a granel em áreas florestais e áreas operadas, a taxa acumulada dele deve seguir essa que está aqui na coluna, nessa primeira coluna, e as concentrações devem atender essa outra coluna aqui. Se o lodo já for a granel aplicada em jardins residenciais, tem que atender a concentração da coluna B. Se o lodo for vendido ou distribuído em sacos, é o lodo classe A, ou em outro recipiente para aplicação ao solo, a concentração de poluentes nele, então, deve ser menor, ela é mais restrita, então, que são esses valores que estão aqui. Algumas considerações ainda que a norma fala. O lodo deve ser aplicado de acordo com o critério do nitrogênio, que é o mesmo critério que a norma brasileira também usa, ou seja, o lodo tem um conteúdo de nitrogênio adequado, tem a taxa de mineralização desse resíduo, e de acordo com a cultura, o que é recomendado de nitrogênio para a cultura, então é feito o cálculo com base no critério do nitrogênio. E a dose não deve ser superior a esse critério. Não aplicar em terrenos inundados, não aplicar em distâncias inferiores a 10 metros da superfície de água, né, de áreas de água. E a estação de tratamento é obrigada a manter um arquivo, também como na brasileira, né, da utilização do lodo por questão de rastreabilidade, né. Aqui nós temos já um exemplo da diretiva europeia para uso de lodo, né. Essa diretiva, que é de 86, eles apresentam limites de concentração de metais pesados no lodo de acordo com no solo que ele vai ser aplicado. Se esse lodo fosse aplicado num solo com reação ácida, as concentrações dos metais pesados permitidas são menores, se é um solo com reação alcalina, são permitidas concentrações maiores. As concentrações maiores da legislação europeia é muito próxima daquela do permitido na legislação brasileira. Aqui eles já estabelecem também os valores limite nos solos, né, também em função da reação do solo, né. Então, em função da reação do solo, se a reação alcalina ou ácida, né, sendo bastante restritivo também. Eles apresentam a quantidade que pode ser acumulada por hectare ano. Agora, há uma nova diretiva que já vem sendo discutida há um bom tempo lá e que deve entrar deve ser publicada em breve. Ela é muito mais restritiva ainda. Aqui a gente pode observar os valores permitidos, as concentrações permitidas dos metais no lodo é praticamente semelhante àquelas da nossa legislação de fertilizante orgânico, né? E uma coisa interessante que eles fizeram lá é que os solos deles já estão bastante ricos em fósforo, né? Eles amarraram também, então tem duas condicionantes, ou a concentração máxima ou o limite do valor com base no teor de fósforo, que é a coluna. Em termos de valores do solo, eles já apresentam 3 faixas para a variação de reação do solo, variando inferior a 5, entre 6 a 7 e superior a 7, e para solos não agrícolas. Limites de compostos orgânicos, né? Aqui a quantidade acumulada é bastante baixa, permitida também dos elementos por ano, né? E algo interessante que esse slide, essa figura apresenta, é que todo o procedimento deles
está baseado em métodos ISO, métodos validados, né? Hoje, no estado de São Paulo, a própria CETESB, ela tem pedido que ela não aceita nenhum laudo se todo o procedimento não tiver sido feito por meio de laboratórios e procedimentos validados. Agora, com relação a fertilizantes orgânicos, então, aqui já o contexto de produto, né? Então, o produto ele tem o objetivo de agregar valor e ele sai da alçada, então, do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, né? Aqui a gente pode ter uma noção de toda a legislação, da cadeia de legislação, dos métodos, dos procedimentos. Parte deles, dos procedimentos, são os mesmos em termos de adubo mineral e de adubo orgânico. Os métodos analíticos, os procedimentos são semelhantes. Então, a norma ela classifica os fertilizantes orgânicos em classe A, classe B, classe C, classe D, sendo os fertilizantes simples, mistos, composto e organomineral. O fertilizante orgânico classe A é aquele que tem matéria-prima oriunda vegetal, animal, processamento da agroindústria e que não há adição de sódio ou de outros elementos externos. O lodo classe B, os fertilizantes orgânicos classe B apresenta matéria-prima oriunda do processamento da atividade industrial ou da agroindústria, pode apresentar sódio, metais pesados, elementos ou compostos orgânicos, elementos potencialmente tóxicos e compostos orgânicos, né? Os fertilizantes orgânicos classe C são aqueles que têm o lixo orgânico compostado, então é uma classe especial para o composto de lixo, né? E define os critérios para ele. O fertilizante orgânico classe D é aquele que tem como matéria-prima o lodo, no qual o lodo entra, né? Mesmo o lodo sendo compostado e sendo classificado como fertilizante orgânico classe D, as restrições que ele tem de uso, as culturas no qual ele é restrito, que ele não pode ser aplicado lodo, a mesma coisa vale também para o composto, né? Aqui nós temos as características, peço desculpa pela qualidade do slide, mas a apresentação já distorce, então mas aí nós temos os procedimentos, as definições em termos de carbono, nitrogênio, relação CN, CTC, umidade, que os fertilizantes orgânicos devem ter, né? Aqui eu quis destacar aquela questão que eu já comentei, que o fertilizante classe D, ele tem que ter no rótulo dele que aquele material ele é oriundo do lodo de esgoto e que ele tem as restrições para aplicação em várias situações, né? E também outros resíduos, como contendo dejetos também, que não podem ser utilizados, também o fertilizante orgânico tem que ser rotulado. Os limites máximos de contaminantes admitidos. Então, aqui a gente tem os limites máximos permitidos em fertilizante orgânico. A gente pode observar aqui que a norma europeia para lodo, os valores são inferiores ao que é permitido para fertilizante orgânico, né? Então, são apenas uma comparação. Bom, composto de lixo, porque do composto de lixo seria da questão também da matéria orgânica, os nutrientes nele contidos, né? Mas principalmente pela questão da Política Nacional de Resíduo Sólido, que o resíduo orgânico, ele o destino para aterro, isso vai ser proibido, né? Então, a destinação dele, o retorno à agricultura seria a mais viável. Para que isso ocorra, nós temos um histórico de uso de composto de lixo no Brasil que não foi muito bom, né? A maioria desses compostos não eram compostos, eram materiais, passavam por procedimentos inadequados. E então, agora, tendo a norma, no qual define esses processos de estabilidade do composto,
tudo indica que a gente deve ter um novo caminho com o composto de lixo. Algo que é fundamental para que esse uso do composto de lixo seja viável é que nós tenhamos a coleta seletiva e a separação do orgânico em casa, né? Porque se a gente misturar o orgânico em casa, isso daí na usina vai ser muito difícil separar plástico, separar pequenos pedaços metálicos da fração orgânica e, consequentemente, a qualidade do composto orgânico vai ser prejudicada, né? Então, procedimentos que priorizem a qualidade devem ser, deve ser a meta. Aqui apenas destacando a diferença entre um composto maduro e um composto não maduro. Aqui é um procedimento de recomendação do composto de lodo para a cultura da cana-de-açúcar, com base no teor de fósforo e teor de potássio do composto, com base na análise de solo, de fósforo e de potássio também. Composto de lodo de esgoto, então, que é aquela forma que nós temos de agregar valor ao material, apenas um exemplo aqui. Bom, considerações finais, né? A pesquisa e a prática têm demonstrado que a destinação final de resíduos orgânicos, mesmo em aterros atendendo às normas, não é a melhor opção, e do ponto de vista ambiental, econômico e social. E tem a questão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, então, que realmente nós precisamos dar um destino nobre e adequado a esse, né? Voltando àquela questão de ter o homem nessa história, a função, o papel do engenheiro agrônomo, do técnico, né? Se as normas forem atendidas e observadas, a gente pode dizer que a adição de elementos químicos, compostos orgânicos e patógenos potencialmente tóxicos, via resíduos, subprodutos e produtos orgânicos, com base nesses critérios agronômicos, não vai causar aumento significativo e preocupante da carga desses no solo. Aqui uma visão geral do sistema que nós devemos analisar, incluir os resíduos, né? Considerando o cultivo mínimo, a biologia molecular, a nanotecnologia, a biotecnologia, cultivo integrado, né? Agregando aí os conhecimentos de fertilidade do solo, biologia do solo, a nutrição de plantas, para que a gente tenha sucesso nisso daí. Respondendo àquela pergunta que eu fiz lá no início, então, a ciência do solo e a legislação é para a sociedade, né? Então, o planeta Terra está em nossas mãos, né? E nós devemos tratá-la como nós tratamos os nossos filhos, com bastante cuidado, pois ainda, tem muita coisa desconhecida ainda nesse nosso planeta e nós precisamos preservar com bastante cuidado. Aqui um agradecimento à equipe lá do Sena, o professor Boareto, que está aqui, o nosso patrono, professor Malavolta, que o nosso laboratório tem o nome dele, e a nossa equipe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Cássio. Gostaria de lembrar que as perguntas seguirão a mesma dinâmica dos outros simpósios, podendo ser feita por escrito ao final das duas palestras, e essas serão recolhidas pelo nosso pessoal de apoio. Dando sequência ao nosso simpósio, eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Alberto Sereta, que vai fazer a palestra Reciclagem de Resíduos da Agropecuária na Agricultura. O Dr. Carlos Alberto Sereta tem graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1981, mestrado em Fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1986 e doutorado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo na Universidade Federal de Santa Maria, de 2003 a junho de 2008, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, a partir de junho de 2008, e, desde 1987, é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de agronomia,
com ênfase em fertilidade do solo e adubação. Então, professor, à vontade. Obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado à comissão organizadora pelo convite, que permitiu que nós também pensássemos um pouco para elaborar algo que trouxéssemos aqui a todos os colegas. Então, esse trabalho foi preparado por mim e pelos colegas Alcione Mioto e Paulo Ademar Avelar Ferreira, que são 2 pós-doutorandos que, para nosso prazer, estão trabalhando lá conosco. O que nós preparamos para trazer para vocês, resumidamente, seria uma maneira um pouco bem, tentando mostrar que a simplicidade da discussão da questão da ciclagem traz uma complexidade muito grande. Só que a complexidade não significa que a gente tem que se afastar daqueles assuntos. Muito pelo contrário, eles devem nos fascinar. Então, o objetivo é a gente tentar mostrar, com o que nós vamos apresentar aqui para vocês, quão lógico, quão simples, mas quão complexo e abrangente é a discussão da ciclagem. Então, o que é ciclar? Qual a lógica no ciclar? E tentar mostrar que esse problema da ciclagem, ela está vinculado, dentre outros aspectos, na nossa formação profissional, na nossa cultura, na nossa omissão de pensar e valorizar o conhecimento, e também, obviamente, na falta de tecnologia apropriada para determinados resíduos. E concluir, ao final, que a ciclagem deveria ser algo óbvio e ser uma meta objetiva e absolutamente necessária no manejo de nutrientes. Mas o primeiro ponto que a gente queria chamar a atenção é desmistificar um pouco a ideia da ciclagem como se fosse algo vinculado a nós das ciências agrárias, quando, na verdade, ela é muito mais abrangente. Ela envolve o meio rural e envolve o meio urbano. Então, não é uma questão só de restos culturais, o que isso representa, os dejetos, aqui no caso de suíno, mas também aqui a natureza se encarregando de fazer a ciclagem, mas aspectos como este, que foi até agora pouco apresentado pelo colega Cássio sobre lixo urbano, mas ações simples como esta, que nós colocamos aqui embaixo. Ora, o simples fato de varrer uma calçada e tirarmos folhas e jogarmos num cesto de lixo, se a gente for pensar friamente, é de uma incoerência quase que inadmissível e só aceitável onde nós, desde a nossa formação inicial de ensino, a gente não aprende que uma folha é resultante de um organismo vivo e que aquela matéria contém elementos que nós chamamos, dentre outros, nutrientes. Então, quando estamos botando fora, nós não temos, isso vale muito para a comida que você tira da geladeira e põe fora, que estragou. A grande maioria de nós, ao fazer isso, não se dá conta que está jogando fora, na verdade, elementos nutrientes que fazem parte da natureza, e conforme a última apresentação do Cássio, que está dentro deste ambiente todo que nós chamamos de terra. Então, a responsabilidade no trato desta ação, ela é de todos, meio urbano e meio rural. Evidentemente que algumas coisas da ciclagem, elas não são negativas, são positivas. Por quê? No momento em que geramos produtos, e estes produtos geram riquezas que são transferidas do campo para cidades e para outros países, e o Ricardo, se não me engano, hoje de manhã ele comentou aqui, da 36% ou 39% do PIB brasileiro, e ele ressaltou muito da importância da agricultura, da agropecuária na geração de riquezas no país. Ou seja, isso aqui é muito bom. Quando a gente produz algo que exporta, é ótimo. Quando a gente produz algo e vende na cidade, é ótimo. Só que isso significa que nós estamos transferindo elementos nutrientes que estavam lá no solo, que geraram aqueles produtos, estamos transferindo para a cidade. Então, aí depois acaba nos lixões, nos lodos, nos N outros resíduos que são gerados, e que há uma omissão muito grande também daí no meio urbano, e por isso aquela crítica colocada antes, né, porque a pessoa ele puxa a descarga no banheiro ou joga lixo, ele não quer saber o que acontece. Agora, o suinicultor, quando não está, entre aspas, manejando adequadamente um resíduo, ele tem severas penas que podem incidir sobre ele, e isso não é justo. Outro aspecto que nós queremos chamar dentro da ideia da simplicidade que a gente quer trazer da apresentação é que, ok, lixo urbano e resíduos de animais, o que isso na verdade são?
apenas parte daquilo que foi gerado, utilizado e descartado. Ou seja, a ideia da ciclagem ela tem que estar dentro de algo para entender primeiro. Somos seres heterotróficos, ou seja, nós precisamos buscar energia em produtos que foram lá na síntese, no início, gerados a partir de uma fotossíntese. Então, nenhum de nós precisa ser crucificado por isso, absolutamente. Podemos sim ser criticados e crucificados se a gente não entender o processo da ciclagem e nos sermos omissos, ou por omissão mesmo, ou por desconhecimento, no momento em que cada um de nós tem que agir dentro da ideia da ciclagem e fazer com que, da melhor maneira possível, aquilo que nós consumimos e descartamos, possa retornar para, de fato, onde veio. E essa discussão que a gente traz para vocês é para entender que, os nutrientes que vão permitir que produtos agrícolas e pecuários possam ser gerados para nos alimentar e gerar riquezas, eles somente são viabilizados à medida em que fornecermos nutrientes a estas plantas. E isso ou vem de reservas, que são produtos de milhões e milhões de anos, que permitiu a formação dessas reservas que nós exploramos, ou resíduos orgânicos, ou seja, independente da fonte desses elementos nutrientes, eles são, então, utilizados para gerar os diferentes produtos agrícolas que servem para nós dentro da geração de riqueza e de alimento para todos nós. E isso vem também num contexto que é essa preocupação de que aqui nós estamos vendo que o aumento de área cultivada ela é muito pouco expressiva e, obviamente, será cada vez menos expressiva no mundo inteiro. Entretanto, a produtividade e a lógica que segue a curva da produtividade é o consumo de fertilizantes. Porque quanto mais produzimos, obviamente, mais nós precisamos fornecer de nutrientes. E isso por que preocupa? Porque, olha aqui, nós, brasileiros, quer dizer, 66%, ou seja, 2/3 dos fertilizantes que nós consumimos na agropecuária são importados. 2/3 nós importamos. Quer dizer, só este fato, se a gente parasse e pensasse um pouco, já nos mostraria quão importante é nós pensarmos em utilizar da maneira mais eficientemente possível os elementos nutrientes para que façamos com que essa importação toda tenha o melhor reflexo possível, tanto em produção quanto na manutenção no sistema de produção, diminuindo as perdas. E o reflexo deste problema da importação e do custo tem um custo direto no produtor, que ele sente, e aqui só um exemplo, no caso do milho, uma média de 2010 a 2012, em média, 47 sacas por hectare era o que custava para ele apenas os fertilizantes na produção de milho. Então, isso é importantíssimo? Claro que é, e muito importante. Agora, discutir ciclagem antes da premissa da racionalidade, por isso as discussões anteriores, não faz o menor sentido. Existe, e por que isso? Porque existe racionalidade no uso de insumos na grande maioria das situações da agropecuária? Não existe. E aí está um detalhe importante que a gente colocou até aqui, incorporar mais fortemente no ensino nas agrárias, a racionalidade dos nutrientes, mas não é só nas agrárias, e isso pensando depois que a gente terminou de montar, não só nas agrárias, mas desde o ensino básico, desde as crianças, para entender o que é um organismo vivo dentro desse planeta Terra. Mas nós, profissionalmente, já que a direção da proposta é para nós, estamos aqui profissionais, ora, quem se questiona sobre o que está sendo feito para conservar o que existe no solo? E quem assistiu à palestra do professor Leandro Zancanaro na terça-feira, percebeu muito bem isso, as inquietações dele, de um cara que está há 16 anos lá trabalhando diretamente no campo, e quantas inquietações ele trouxe para nós, e que foi muito bom ouvir, inclusive. E a outra, o que eu devo fazer para ter maior eficiência no uso dos fertilizantes aplicados? Agora, por que a maioria de nós não faz isso? Porque pensar e racionalidade, nós precisamos ter conhecimento, precisamos pensar
e precisamos ter atitude. E a grande maioria não está afim disso. Essa é outra grande verdade também que a gente tem que aceitar. E outro aspecto importante, já que é a discussão sobre ciclagem de resíduos orgânicos, é a questão dogmática. Talvez um dos grandes problemas também de discutir resíduos orgânicos é o dogmatismo de que, resíduos orgânicos, então eu devo usá-los exclusivamente e não pensar em fertilizantes minerais. Ou seja, dogma nunca foi importante. E desde o iluminismo, né, na Inglaterra, já nos dizia que esse tipo de dogmas não nos ajudam a evoluir. E por que não é interessante? Desculpe. E por que não é interessante? Porque resíduos orgânicos, em sua grande maioria, os nutrientes que compõem estes diferentes resíduos orgânicos, eles não guardam uma relação com aquilo que as plantas necessitam no campo. O que acontece normalmente? Ora, na maioria das gramíneas, se nós queremos suprir as quantidades de nitrogênio de umas gramíneas, nós acabamos tendo que colocar quantidades de fósforo e potássio muito acima do necessário. Ora, se nós estamos colocando algo que a gente a priori sabe que é muito acima do que é necessário, é óbvio que nós já estamos criando uma situação em que, no solo, onde é um sistema aberto, onde as perdas acontecem, obviamente que nós estamos falando de que boa parte daqueles outros elementos que nós estamos aplicando em excesso, eles serão perdidos. E perdidos significa o quê? Eles não vão ser ciclados, que é a nossa meta. E aqui, então, a ideia do dogma fica materializada para nós na prática, quando diz que, na grande maioria das situações, a reciclagem a elementos e nutrientes, ele está no uso associado de produtos orgânicos e produtos minerais. Isso pode acontecer tanto lá no campo, quanto, eu utilizo cama de aviário, cama sobreposta de suíno, dejeto suíno, na semeadura, ou antes da semeadura, obviamente, e depois eu posso complementar com N mineral, por exemplo. Ou, no preparo de alguns fertilizantes organo-minerais, eu os enriqueço com algumas fontes minerais, com outros elementos, ok? Isso também é uma forma de uso associado. Então, ciclar, na verdade, ele é um processo que nós devemos nos preocupar para suprir aqueles nutrientes que as plantas necessitam e pensar em sistemas e manejo, e não questões pontuais, coisa que o Leandro comentou bastante também na apresentação dele. Só que discutir ciclagem, nós temos que pensar em solo e planta, porque para nós, mais diretamente ligado ao fórum aqui do evento, são os ambientes nos quais nós trabalhamos mais de fato. Então, quando pensamos em ciclar, a primeira coisa que a gente tem que sempre pensar é que, nós estamos pensando em nutrientes para suprir necessidade de determinadas plantas, ou seja, determinados organismos vivos, que, dependendo da planta, das condições que se cultivam, as necessidades são diferentes. Assim como alimentar uma criança, alimentar um jovem, alimentar um idoso, alimentar um boi, alimentar um suíno, um frango, são organismos diferentes que exigem dietas diferentes. Então, o que isso significa? Que a ideia de ciclagem também traz essa particularidade, de quem nós estamos falando e do que nós estamos adicionando nesse ambiente. E sempre com aquilo que nós sempre falamos na área da fertilidade, tudo aquilo que se adiciona é algo que representa o que o solo tem a oferecer, e eu, sabendo disso, eu adiciono a fertilidade, o fertilizante, como um complemento para oferecer aquilo que ela precisa. Veja que a ideia da racionalidade está bastante embutida em qualquer coisa de manual de fertilidade que se faça. A dificuldade é harmonizar essas duas coisas. Então, organismo e solo como entes fortemente ligados nessa da discussão da ciclagem. E o outro, a água. E por que isso? Porque não é possível discutirmos solo sem discutir água. Solo e água no ambiente são absolutamente indissociáveis. Então, aqui só um exemplo, de que, essa é a parte onde está o aquífero Guarani, e casualmente é uma das regiões do Brasil onde mais se concentra a suinicultura, por exemplo. Então, toda a irracionalidade no uso de elementos que significa adicionar e acumular no solo, além do que
poderia as plantas utilizar, elas vão acabar sendo transferidas para mananciais de água e poderão comprometer a qualidade dessa água. Então, ciclar não permite dissociar solo e água. Então, do que a gente conversou até agora, como é que se insere no contexto do que a gente estava pensando para a palestra, que é a ciclagem de resíduos na agropecuária? Ok, todos os organismos vivos simplesmente fazem parte de um processo cíclico de vida na Terra. E onde é que está o nosso papel? Como inserir a ciclagem como um processo eficiente no uso de nutrientes. Dentro sempre dessa ideia, e aí tem coisas também que, assim como às vezes a gente vê uma folha e não enxerga nela uma matéria que tem elementos, nutrientes, como outros que compõem, também, muitos de nós, quando a gente vê lá uma esterqueira, a gente não consegue, enxerga só o lado negativo, mas não enxerga que aqui dentro tem muito daquele fertilizante, dos 2/3 do fertilizante que foi importado e que nós utilizamos para alimentar, por exemplo, o milho, para gerar ração para o suíno, e que depois, ou seja, aqui está grande parte daquilo que nós importamos. E aí, então, o desafio é, ok, como fazer com que isso aqui retorne dentro de um sistema para voltar aqui à planta, para voltar da melhor maneira possível. E por que isso? Porque, primeiro, ciclagem é como ciclo, e olha que é um desafio para nós, porque nós estamos falando de solo, água, é um desafio porque solo e água são ambientes onde as transferências de elemento acontecem com muita naturalidade. Então, não é fácil trabalharmos ciclagem de uma maneira mais eficiente do que a gente gostaria, mas, obviamente, que tem muito que a gente pode fazer para melhorar, isso sim, a ciclagem. Então, aqui só um exemplo, no caso aqui de vacas leiteiras, como qualquer outro organismo vivo, a semelhança nossa, de que grande parte daquilo que nós ingerimos, utilizamos, eles não vão nos produtos ou não fica compondo os nossos tecidos, mas sim, simplesmente ciclam dentro do organismo animal. Aqui um exemplo que a gente vai usar agora um pouco mais daqui para frente, mais de suínos, que não é diferente, ou seja, ok, veja aqui, 70% do N, em média, 74% do fósforo e 94% que foi destinado para alimentar o suíno, ele sai nos dejetos. Isso é ruim? Não. Isso é absolutamente natural. O ruim, volto a dizer, é nós desconhecermos isso e não tentarmos, de alguma maneira, com estratégias, fazer com que a ciclagem dos elementos seja uma estratégia efetiva para que tudo isso que estava aqui retorne ao sistema de produção. E isso tudo num cenário como este, de que, e isso é só o exemplo dos suínos, que não é diferente para ave, que não é diferente para bovino, que é um aumento na produção de suíno ao longo dos anos. Ou seja, cada vez mais dejetos serão liberados para o meio e vai aumentando o nosso desafio nessa ciclagem. Do ponto de vista de uma unidade de produção, para a gente começar a trazer a ideia da ciclagem em alguns referenciais que nos fazem muito sentido para, às vezes, a gente dar importância, pensando só numa propriedade, ok, 500 suínos em média, considerando apenas a quantidade, considerando as concentrações médias de NP2O5, tudo equivalente a NP2O5 e K2O, significa que, em média, nós teríamos R$ 1.535 por mês, seria aquilo que é o valor que teria aqueles resíduos, os dejetos gerados, apenas considerando esses três elementos. Numa escala maior, aqui visto no termo do Brasil, vejam bem, considerando a população de suínos que nós temos, vejam bem, de todo o dejeto produzido, em média, no Brasil, considerando a população, significa que 5,9% de todo o equivalente P2O5, eles são gerados, de tudo aquilo que o Brasil consome de P2O5, eles estão dentro das esterqueiras de dejeto de suíno. Então, veja a riqueza que isso significa. E, em termos de valor, em torno de 1,5 bilhão de reais por ano. E aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi em torno de quase 20 bilhões que o Brasil consumiu na importação de fertilizantes,
no ano de 2011, significa que, só se a gente fosse considerar, de tudo isso que foi importado, cerca de 7% dessa quantidade toda está lá no dejeto de suíno. Então, é de uma relevância muito grande. E aqui só um exemplo de, pegando P2O5 e K2O, só para não mostrar que o problema não é só de algumas outras culturas, mas isso aqui na soja. Se a gente for considerar a exportação de soja brasileira, tudo que é exportado no grão, como eu falei no início, exportação de produtos que geram riqueza não é ruim, porque aquilo também gera riqueza para você trazer o fertilizante. Mas de tudo que a lavoura de soja no Brasil consome anualmente de P2O5, 28% de todo esse consumo simplesmente é o que nós podemos ter dentro dos dejetos de suínos. Então, veja a magnitude disso. E no caso do K2O, 7%. Mas nós conversamos lá no início que discutir ciclagem é discutir conhecimento também. Então, obviamente, como é resíduos orgânicos, um dos primeiros aspectos que a gente tem que considerar é que, quando nós falamos de fontes orgânicas, nós falamos de diferentes fontes orgânicas. Então, aqui, dejeto líquido suíno, cama sobreposta de suíno, dejeto líquido bovino, ou seja, ok, dependendo da fonte orgânica, terão características diferentes, portanto, expectativas diferentes de desempenho. E nós também chamamos a atenção antes, que como não pode ser algo dogmático, e é que a associação de orgânico com mineral é o mais importante, esse aqui é só um exemplo de trabalho de campo também, onde a associação de orgânico com mineral foi mais eficiente do que a utilização isolada de cada um desses produtos. Claro que a gente falou até aqui agora sobre nutrientes, mas é óbvio que todo e qualquer, e isso não vale a pena apenas para resíduos orgânicos, fertilizantes minerais também, tudo aquilo que nós adicionamos ao solo, eles não contêm apenas aqueles elementos que nós precisamos, mas contêm outros elementos, como, por exemplo, alguns metais. Zinco, a gente tem visto até pelos pôsteres, como tem aparecido o zinco como uma necessidade para adição. Agora, há pouco o Cássio até comentou do zinco até como um potencial problema. Ok? Isso também tem que ser considerado, que dejetos, de uma forma geral, eles têm uma composição muito variada e pode representar um problema, se não bem manejado em função dos outros elementos que eles compõem. Então, só aqui um exemplo do Giroto et al., que mostrando que, por exemplo, para cobre, a utilização de 20 ou 40 ou 80 metros cúbicos, no caso de 80 metros cúbicos, em média, umas 2 aplicações e meia por ano, que foi esse caso desse trabalho que a gente tinha lá em Santa Maria, significava que em 15 anos aquele solo já poderia atingir o limite, né, de 60 miligramas por quilo, que seria já um problema para a utilização. Então, ciclagem a partir de resíduos orgânicos implica na observância de outros elementos que vão acumulando no solo e não apenas elementos nutrientes. Mas, como a racionalidade, nós colocamos desde o início, que é a palavra-chave para discutir, além de conhecimento e pensar e atitude, no caso dos resíduos, alguns indicadores muito importantes para nos dar a ideia da ciclagem é, por exemplo, a máxima eficiência econômica. E aqui nós temos exemplos, que a gente fez isso, foi em lavouras de milho, na região de Cruz Alta, né, mostrando que a máxima eficiência econômica, e isso vale para a grande maioria das culturas, ela não é coincidente, muito pelo contrário, ela sempre está aquém da máxima eficiência técnica. Então, de uma forma geral, discutir, trabalhar com culturas pensando em máxima eficiência técnica não é uma maneira racional de pensarmos em ciclagem, porque toda vez, isso a gente aprende na fisiologia, a resposta das culturas é uma quadrática. Ora, ser uma quadrática está mostrando claramente que a partir de um determinado momento, o retorno àqueles elementos aplicados já não são mais os mesmos, são em níveis menores. Portanto, não são interessantes para pensarmos em ciclagem. E um outro aspecto, agora puxando para orgânicos, é a questão da quantidade a ser utilizada. Ou seja, óbvio que, como eu falei no início, como são elementos, esses fertilizantes orgânicos desbalanceados, menores doses, e também pela lógica de resposta da maioria das culturas, geralmente doses menores são mais eficientes. Aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi um resultado de 4 anos, com 28 aplicações de dejetos em área de propriedade de um suinocultor, lá próximo a Santa Maria. Olha aqui, 20 metros cúbicos, o índice de eficiência, considerando quilo de nutriente absorvido por quilo aplicado. Sempre doses menores foram mais eficientes do que doses maiores. Então, até onde nós podemos trabalhar
essas informações compatibilizando tamanho da esterqueira, período em que é possível distribuir, quais as culturas que vão utilizar, ou seja, esse é o desafio nosso na prática. Mas a lógica embutida, e todos nós temos isso na nossa formação, é de que, maiores doses não necessariamente significam maior produtividade, e, do ponto de vista de ciclagem, maiores doses, com certeza, vão representar maiores problemas para a ciclagem. E como ter conhecimento, foi dito lá no início, que é uma prerrogativa para a gente discutir ciclagem, isso aqui é só um exemplo também de que, e o objetivo da palestra é resíduos orgânicos, eles, em sua grande maioria, são distribuídos na superfície do solo, o que significa que aumenta ainda mais a facilidade com que esses elementos podem ser transferidos do sistema. Alguns usam até a expressão perdidos. Dependendo do local até onde ele é transferido, de fato, isso é perdido. Mas, de uma forma geral, a grande maioria das perdas, elas, de fato, são por escoamento. E, se nós sabemos a priori disso, é uma lógica, é só a gente parar, pensar e olhar, aquilo que o próprio Leandro também insistiu bastante, ao comentário hoje de manhã também o Ricardo, que é proteção do solo. Se eu tenho que diminuir a possibilidade de transferir, de retirar elementos do sistema em função do movimento da água, do escorrimento, do escoamento da água, eu tenho que tentar técnicas para diminuir essa quantidade que está escoando. E para nós, diminuir o escoamento, a primeira e a mais eficiente técnica é proteção do solo, ou seja, palha, resíduos, para que essa água tenha menor velocidade e mais tempo para infiltrar. E tendo mais tempo para infiltrar e escoando menos, vai transferir menos destes elementos. E aqui está, que para mim eu acho que é o grande desafio de qualquer um de nós, agrônomos ou quaisquer outros da área das agrárias que trabalha diretamente, que é, o que eu necessito fazer para que o solo ofereça condições para que as plantas possam desenvolver da melhor maneira possível o seu sistema radicular. Essa, para mim, é o grande desafio que nós temos como profissionais. O que a gente deve e pode fazer para atingir essa meta? Eu até coloquei aqui, tanto o Zancanaro como o Ricardo bateram muito nisso, da extrema importância que é desenvolvimento de raízes para que possamos ter uma eficiência, um menor desenvolvimento das culturas e, obviamente, uma melhor ciclagem. Até porque implícito está nessa discussão que vários dos elementos que ciclam, eles têm diferentes mecanismos de movimento no solo. E muitas palestras anteriores bateram muito na questão da água. Isso realmente, talvez o grande desafio nosso, que está embutido nessa ideia aqui, porque fazer crescer raiz é permitir que armazene mais água no solo. Então, esse é um desafio que não deve ser visto como algo ruim, difícil, não. Nós temos informação, nós temos conhecimento para isso. A dificuldade nossa é na nossa interlocução com o produtor. Que argumento nós usamos e que argumento ele nos rebate para que, até onde nós conseguimos avançar para chegar a essa meta. Mas que nós, como técnicos, temos que ter essa clareza. Essa é a meta que é mais importante que qualquer outra. E dentro dessa ideia da ciclagem, como foi falado lá no início, solo, não esquecer que toda discussão sobre ciclagem de elementos neste ambiente solo, não esquecer que diferentes solos, assim como a gente falou antes, nós temos diferentes plantas, nós temos também diferentes solos, e diferentes solos significa comportamentos diferentes. Então, trabalhar em diferentes tipos de solo significa diferentes expectativas de resposta àquilo que a gente faz. Mas, evidentemente, que o grande problema, a ciclagem, além do conhecimento, outras coisas, nós temos alguns problemas. Do ponto de vista de resíduos sólidos, a gente até resumiu isso, é uma questão de oportunidade. E a oportunidade está dentro daquela ideia econômica toda, ou seja, tem ou não tem o produto, custo, etc. Mas a sua distribuição e aplicação é muito mais tranquila, mais fácil, não tem problema. Mas
resíduos líquidos e pastosos, estes são os nossos grandes problemas. E por que é uma dificuldade também no avanço? Porque eles necessitam de processos industriais. E aqui está já para gerar produtos de fácil embalagem e distribuição. Então, para nós discutirmos e conseguirmos avançar em resíduos líquidos e pastosos, nós necessariamente precisamos de processos industriais, e aí os atores envolvidos neste processo, pesquisa e indústria juntos. Se isso não acontecer, eu particularmente, nós estamos conversando, a gente não acredita que a gente vai conseguir avançar nisso aí. Agora, a gente avançou? Sim. No conhecimento sobre resíduos, composição, características, etc., nós evoluímos muito, nós temos muita informação. Agora, no tratamento e distribuição dos resíduos, pouco, muito pouco. Tá? Onde mais nós avançamos? Foi na compostagem. Até o Cássio mostrou alguns exemplos, né, de compostagem, e realmente hoje temos várias empresas, ou seja, já temos um conhecimento e muito utilizado a compostagem. Agora, do ponto de vista de líquidos e pastosos, tem algumas perspectivas otimistas? Nós acreditamos que sim. E nós pegamos apenas um exemplo, até tiramos da página isso, da Rede Fértil Brasil, como um dos exemplos para nos darmos um otimismo com relação a isso, olha aqui, o contrato é de parceria entre Embrapa Solos, Fundação Eliseu e Caldeirão Cons vai viabilizar a implantação de fábrica de fertilizantes organominerais granulados a partir de resíduos de suínos e aves. Ou seja, aquilo que a gente comentou antes, de que perspectiva de sucesso e avanço, de fato, se não houver instituições de pesquisa, quaisquer que sejam, junto com indústrias, dificilmente isso vai avançar. E um outro aspecto que nós, enquanto estamos aqui num evento organizado, promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, ela, enquanto instituição, também pode ser algo indutora, por exemplo, de alguns editais específicos, né, envolvendo o CNPq, FINEP, as FAPs, né, as fundações estaduais, ou seja, sugerindo, motivando essas instituições ao financiamento de pesquisas muito bem claramente dirigidas. Ok, então vamos financiar algo que tenha o claro propósito de oferecer alternativas para tratar especialmente resíduos líquidos e pastosos, que tenha lá no final algo que seja mais fácil de embalagem, ou mais fácil de distribuição, para que isso seja realmente efetivo. Então, em termos de considerações finais, e aqui a gente botou alguma coisa de considerações finais, dentro da ideia que a gente quis trazer da simplicidade que está envolvido na discussão da ciclagem. Ok? Ciclagem é um processo natural que deve envolver o meio urbano e rural. Ciclagem é entender que é estratégica e absolutamente necessária. É se apropriar do conhecimento, desejar a beleza do pensamento, do raciocínio e buscar sua prática. Ele é um processo que independe da fonte dos nutrientes. E ciclagem é saber que ou instituições, ou institutos, ou empresas se unem para viabilizar o uso de materiais orgânicos, originalmente líquidos ou pastosos, ou vamos continuar andando em círculos. Então, era essa foi a proposta nossa para apresentar para os senhores. Ficamos à disposição para as perguntas. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Sereta. Enquanto a gente aguarda as perguntas, temos aqui algumas informações. Gostaríamos de informar que os participantes do congresso que apresentarem o crachá do evento terão acesso livre, sem custo, até às 23 horas no Eu Divino, hoje e amanhã. O transporte será por conta de cada congressista e, se houver interesse, terá uma van para levar e buscar no valor de R$15. Também informamos que a excursão técnica Mini RCC tem saída amanhã, sexta-feira, aqui do Costão do Santinho, às 7 horas, ônibus A, e às 7h30, ônibus B. O embarque ocorrerá também nos hotéis conveniados. O retorno previsto será dia 3, sábado, às 21 horas, até aqui no Costão do Santinho. Gostaríamos também de solicitar que preencham a ficha de avaliação que está dentro da mochila e que essa ficha poderá ser entregue na secretaria do evento.
e que a excursão técnica para Ituporanga e Anitápolis sairá às 5 horas da manhã, aqui no Costão do Santinho. Nós já temos uma pergunta. Tem só um momento. Estou com dificuldade de ler o nome. Desculpe se eu falar errado, parece Merita Albertini, da UNIC, de Cuiabá, uma pergunta para o Dr. Cássio. Parabéns, muito interessante a sua palestra. Gostaria de saber como é feita a aplicação do lodo precisa incorporar, é indicado para a grande propriedade? A aplicação do lodo pode ser feita em superfície ou incorporada. Vai depender da cultura. E não há problema nenhum numa grande propriedade. O problema da grande propriedade é a questão do transporte, é a questão da viabilidade logística de fazer a aplicação. Tendo toda essa viabilidade, não haveria problema nenhum. Por exemplo, na cana-planta, quando se faz a abertura do suco de plantio, o equipamento, acho que a foto que eu mostrei, apresentava isso. Então, logo o equipamento já vinha e já aplicava o lodo, e logo na sequência já fazia o plantio e fazia o suco de plantio. Na cana-soca, por exemplo, dependendo do manejo, simplesmente se faz uma escarificação por cima para ter uma melhor distribuição do material na superfície. Basicamente seria isso. Bom, gostaria de, então, enquanto aguardamos mais perguntas, pode ser tanto o Dr. Cássio como o Dr. Sereta, a gente que trabalha um pouco mais diretamente com dejetos suínos e tem a questão dos metais pesados que são colocados no solo, e a gente sabe do potencial de danos, vamos dizer assim, que pode causar, mas a gente tem pouca informação sobre a influência dele dentro da planta para consumo de plantas que têm um teor maior de cobre ou zinco, seja na carne, seja no leite. Vocês têm alguma informação que poderia esclarecer? Porque a gente não vê muitos trabalhos, pelo menos eu não vejo muitos trabalhos com relação a isso, a dinâmica deles na cadeia trófica, né? Passar para a pastagem para o leite ou carne, e assim por diante. Dentro da ideia que a gente estava discutindo, especialmente de dejetos, de suínos, como qualquer outro resíduo orgânico, nós temos que entender que nós não podemos falar apenas de NP2A5, K2O, mas sim de alimentos e metais pesados. E aí está o primeiro problema nosso. Quer dizer, que tipo de informação a gente quer gerar? Se é de qualidade ou uma informação superficial? Se é de qualidade, nós, geralmente, das agrárias, não temos a formação adequada para entendermos, desde metodologia até a interpretação sobre metais pesados. Então, se a gente quer avançar nisso, no geral, né, a gente tem que se associar a outros colegas da área de química e da fisiologia, que são extremamente úteis, com os quais a gente aprende muito e gera resultados que são mais confiáveis. Então, a questão dos parâmetros, Carla, é muito difícil. Nem para solos nós temos parâmetros que a gente confia. Discutir 10 miligramas por litro de N é uma coisa tão empírica e grosseira que nós utilizamos porque não tem outro referencial. Então, esse é um problema. Do ponto de vista de planta, aí nós temos que nos valer de situações que possam nos indicar alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo que nós temos dentro do nosso grupo de trabalho, junto com o professor Bruneto, com o pessoal da Salton, da Almaden,
que eles trouxeram para nós, alguns anos atrás, uns 4 anos, um problema de que eles estavam repovoando videiras e não conseguiam fazer com que as plantas desenvolvessem adequadamente. E aí nós, então, desenvolvemos alguns trabalhos, e para isso convidamos colegas da área de fisiologia vegetal, né, e nós conseguimos, a partir de alguns trabalhos com o próprio colega Alcione, Mioto, Giroto, depois entrou o Paulo Avelar, agora também está trabalhando, nós conseguimos provar que o problema era realmente cobre, toxidez de cobre. Por quê? Porque, embora não tenha sido comentado, porque o objetivo era discutir resíduos orgânicos, mas nós temos todos os outros insumos que nós utilizamos na agricultura, também são produtos que têm na sua composição N elementos químicos, né? Então, no caso lá, o problema é, em função da região ali de Livramento, problema para controle de doenças da parte de videira, um grande uso de caudas sulfocálcicas, né? Então, muito cobre aplicado nessas culturas, e a gente viu que a concentração já estava muito alta no solo. E aí, então, com testes com esse colega da fisiologia, foi possível identificar claramente, né, que realmente era um problema de cobre. E agora o que está se fazendo com o pessoal da Almaden e da Salton são trabalhos práticos para ver, agronomicamente, que estratégias nós podemos usar para fazer com que essas plantas consigam ter um desenvolvimento adequado nesta condição onde, uma vez que você tem teor alto, por exemplo, de cobre, é muito difícil diminuir esse teor. Você pode adotar estratégias que façam com que ele seja menos disponível à planta, ou uma combinação, ao desenvolver a planta, ela possa ser mais tolerante àquele ambiente. Mas é muito difícil a generalização. O que eu acho que é muito importante é, primeiro, utilizar quaisquer resíduos orgânicos significa que nós estamos aplicando outros elementos, e outros elementos significa acumular no solo, e é um problema como qualquer outro elemento. Isso vale para o nosso organismo também. Mas, se nós quisermos avançar nessa área, nós, da ciência do solo, temos que nos associar a pessoas, especialmente pessoas colegas da área de química, de físico-química e de fisiologia de planta, para a gente conseguir avançar. Mais alguma pergunta? Não? Ali? Sim. Foi pedido para me ligar, mas eles falaram que não chegar. Lira, FCA, Unesp, parabeniza os palestrantes pela abordagem, e para o professor Sereta, ele pede que aborde a velocidade de liberação dos nutrientes orgânicos aplicados, ou seja, além da concentração desbalanceada, tem-se também dificuldade na velocidade de liberação de N em relação a P e K? Lira. Lira, nesse particular, os nossos colegas da microbiologia nos têm dado bons resultados sobre isso. Ou seja, trabalhar com cinética da liberação de elementos a partir dos resíduos. Primeira coisa, de qual resíduo nós estamos falando? Porque são composições diferentes e características físicas e químicas diferentes. Então, se for pensar, vamos pegar um dejeto líquido de suíno. Tem uma informação que foi gerada pela equipe do professor Celso Aita e Sandro Giacomini, que também são colegas lá de Santa Maria. Claro, tem outras informações da literatura, mas por estarmos mais próximos, eu uso como referência, que eles mostraram que a aplicação desses dejetos, que por estar em ambiente anaeróbico, a predominância do N está na forma de NH4, e geralmente no verão, no máximo em 15 dias, a maior parte do N já está na forma de nitrato. Para a grande maioria das pessoas, isso pode parecer desapercebido, mas não pode parecer desapercebido, porque isso é de uma importância enorme. É nós termos o conhecimento de que, por exemplo, no caso do resíduo de suíno, verão, temperaturas mais quentes, velocidades mais rápidas, 15, 17 dias, a maior parte já está em nitrato, significa o quê? Ora, e sabendo que nitrato é algo muito móvel no solo,
Significa que eu tenho que ter uma estratégia para que o mais rapidamente possível eu tenha plantas utilizando esse nitrogênio, evitando que ele possa ser perdido, tanto por escoamento quanto por percolação. Então, essa é uma mensagem muito boa que o conhecimento, que uma informação como essa dá. Com relação ao fósforo e potássio, também são coisas distintas. Quer dizer, o potássio, pelos dejetos, praticamente 100% está na forma solúvel. Né? Mas o fato dele ser um elemento que, num solo, dependendo, claro, do grau textural e da CTC, ele pode ficar absorvido, você fica um pouco mais tranquilo. E ficará mais tranquilo quanto maior a CTC do solo, obviamente. Mas fósforo, para mim, é o mais tranquilo, porque mais da metade está na fração ainda na matéria seca, que aí vai, sim, depender da taxa de decomposição para que ele possa ser disponibilizado. Então, o cama de ave já é uma discussão diferente. Né? Agora, não dá para desvincular composição e liberação do segundo momento. Ok, se libera nitrogênio, se libera fósforo, se libera potássio, como estes elementos se comportam no solo. Porque discutir nitrogênio é completamente diferente de discutir fósforo. Alguém vai ficar preocupado com perda de fósforo na lavoura? Vai, se houver escoamento superficial e transferir esse elemento. Agora, por percolação, outro não. Agora, com nitrogênio, sim, tem que ficar muito preocupado, porque nitrato, este molécula no solo, é completamente diferente de um fosfato, que é diferente de um potássio, que é diferente de um cobre. Ou seja, aquilo que até nós colocamos no início, o conhecimento é a premissa para a gente ter tomadas de decisão no campo. E, ao mesmo tempo em que é simples, ele é complexo. Por isso, até que eu não, embora está escrito ali, uma frase que o Zancanaro usou na palestra dele, que até eu espero que ele tenha transcrito ali conforme ele falou, que ele dizia algo como: o manejo é muito mais importante que a adubação. Se não for isso, o Zancanaro está ali. Se não for isso, Zancanaro, depois me corrija, por favor. Ora, essa informação, o manejo é mais importante que a adubação, se a gente for pensar claramente, ele permite uma viagem, né, muito, mas muito longa, porque ele abre tantas possibilidades de pensamento, de raciocínio, de discussão, que em vez de ser complicado, é fascinante, é bom, é bonito. Porque se a gente não tem a pretensão de pensar e assumir o medo de pensar, né, a gente não vai para frente. Por isso que equipe é fundamental para fazer esses trabalhos. Okay? E aí, equipe, quando diz próprios trabalhos desses de decomposição, para associar com a fertilidade. Acho que vem ao encontro da tua abordagem. É uma pergunta do Gabriel, Fundação ABC, de Castro, Paraná. Acho que é dirigida ao Sereta. Qual a melhor forma de aplicação dos dejetos, considerando que as maiores perdas são por escorrimento superficial, e qual a forma mais adotada de manejo é o sistema plantio direto? Então, qual a melhor forma de aplicação dos dejetos, considerando que as perdas são por escorrimento superficial, e é a forma mais adotada? Gabriel, primeiro tem que aceitar o seguinte: se nós estamos falando de plantio direto, nós estamos falando de distribuição em superfície. Alternativamente, está sendo estudado, e tem até uns colegas, pelo menos que eu conheço mais de perto, que são os colegas da UPF, da Universidade de Passo Fundo, que estão trabalhando. Inclusive, nós conseguimos já incomodar até uma máquina com ele, o professor Celso Aita e o Sandro, que é adicionar, principalmente dejeto de suíno, em função da fração líquida, né, de adicionar no solo, ou seja, vem com sulcadores e você adiciona no solo, na expectativa de, inserindo dentro do solo esse resíduo, diminua a possibilidade de que ele possa se acumular na superfície e poder ser transferido mais facilmente. Mas isso é um problema também, porque eu digo que alguns testes que eles fizeram não deu o resultado esperado do ponto de, ok, colocando na superfície ou adicionando no solo, os resultados foram semelhantes. Assim como, ao falar em distribuição, há uma grande discussão sobre
puxa, mas se, por exemplo, dejeto suíno, a maior parte do N está na forma mineral e, portanto, como é um elemento que perde muito fácil no solo, o ideal seria que nós aplicássemos uma parte na semeadura e o resto em cobertura. Mas, operacionalmente, isso é muito difícil, salvo áreas onde é possível usar a aspersão. Aí, ok, aí é possível usar. Então, estrategicamente, é praticamente a única alternativa que nós temos de discussão da aplicação dos dejetos. Da Alexandra, de Cuiabá, uma pergunta para o professor Sereta. Aplicar o dejeto in natura ou esperar estabilizar? Qual o resultado de ambos? Alexandra, embora algumas pessoas tenham dúvidas, inequivocamente, o dejeto para ser aplicado, quando ele é aplicado sobre plantas ou numa situação em que logo após será implantado uma cultura, é óbvio que é melhor que ele já seja esse resíduo tratado, ou seja, ele tem o tempo de fermentação para que depois ele possa ser aplicado. Eu digo isso porque às vezes as pessoas dizem, mas isso não dá diferença. Claro, às vezes você aplicou, choveu 2, 3 dias depois, você demorou para semear, quando as plantas desenvolveram, já houve essa transformação no campo. Agora, nós mesmos, lá na área onde a gente trabalhou 4 anos com um produtor, ele cometeu esse mesmo problema, e ficou até muito chateado depois, porque ele acabou pegando das calhas das pocilgas, diretamente distribuiu o dejeto na horta que ele tinha e simplesmente dessecou as plantas. Tanto que, com os produtores de Santa Catarina, um deles comentava um dia comigo, que ele dizia, para mim o melhor dessecante, às vezes, eu pego por aspersão e aplico um dejeto cru. Pego lá, recém saído da cerqueira, aplico, e realmente, quer dizer, é uma questão de pH e outras características, né, desses compostos, que fazem com que aquela folha, que é um tecido vivo, à semelhança nossa, não resista àquele produto que é aplicado e simplesmente ela, enquanto organismo, ele enquanto tecido vivo, ele morre. Então, dessecou porque, na verdade, morreu o tecido. Então, do ponto de vista geral, é sempre melhor que dejetos, especialmente de suínos, você tenha esse período, e aí é uma variação muito grande, até 30 dias, e aí então para depois você poder usar. Tanto que a própria Emater, no Rio Grande do Sul, ela tem uma orientação de que as esterqueiras, na medida do possível, ela sempre tivesse 2 componentes, né? Um que era que vai recebendo diariamente, ou de alguns em alguns dias, dependendo de como é liberado esse fluxo para a esterqueira, do dejeto, e uma outra que seria de armazenamento, de forma que toda vez que, quando enchesse essa esterqueira, está recebendo o dejeto, e passasse para de armazenamento, já teria em torno de 30 dias, dentro da ideia do dimensionamento de esterqueira, para que, quando fosse utilizar aquele dejeto, ele já tivesse características que não fizesse com que ele pudesse, né, atuar como algo que pudesse matar o tecido vegetal, né? Então, não havendo mais perguntas, eu gostaria de fazer uma última pergunta ao Dr. Cássio. O senhor colocou dentro da legislação que o pastejo de animais seria 30 dias após a aplicação do lodo. Na norma americana. Na brasileira não tem nada. Desculpa. Na norma brasileira, não. Ok, porque algum tempo atrás, em um dos estados aqui do Sul, tinha alguma restrição de pastejo após a aplicação de cama de aves, por causa da época dos problemas de vaca louca e tal. Então, na brasileira não tem nenhuma restrição. Não se aplica. Ok. Bom, não havendo mais perguntas, a gente encerra agradecendo aos palestrantes, agradecendo a presença e fazendo, então, uma entrega dos certificados de participação para cada um. Eu gostaria de uma salva de palmas para...